Muito bom dia, façamos um excelente dia hoje. Mais um dia que a gente pode aproveitar ao máximo cada oportunidade que Deus nos dá para fazer algo novo, algo diferente, para buscarmos os nossos sonhos, nossas metas e os nossos desafios sejam enfrentados, buscar tudo aquilo que queremos nesse dia maravilhoso que está raiando. E o tema, aliás, a palavra-chave de hoje é secreto. Secreto é a nossa palavra-chave de hoje. E o tema, ele diz assim, ó, como está o seu interior? É uma pergunta. O tema da nossa mensagem de hoje é uma pergunta que ele faz para você. Como está o nosso interior? E a frase ela diz assim, ó, é no secreto com Deus que somos gerados em verdades. É no secreto com Deus, que somos gerados em verdade. Lá no livro de Samuel 16:7, ele diz assim, ó, o Senhor não vê como o homem o vê. O Senhor não vê a aparência, mas vê o coração. Essa passagem está lá em Samuel 16:7. É quando Samuel vai ungir um novo rei para Israel. E ele chega na casa de Jessé e ele já vai olhando e vê o filho mais velho, formoso, forte, batalhador. E então os olhos de Samuel, ele olha para aquele e fala: esse é o ungido do Senhor. Quando na mesma hora ele é advertido e falando essas palavras, que Deus não olha a aparência física, mas Ele sonda todos os corações, Ele sonda o seu coração, o que é verdade, o que pode ser e te levar a, a algo mais profundo, mais real. A nossa aparência, ela não é real, pois hoje estamos com essa aparência, mas há anos atrás tínhamos uma outra aparência. Éramos mais jovens, sem barba. Daqui a alguns anos, talvez, possa estar com a pele mais enrugada, com os cabelos mais brancos. Então a sua aparência, ela muda. Então não é real. Mas dentro de você, a sua essência, isso sim é real. Isso sim que Deus sonda como está o seu coração, a sua mente. É isso que Ele vê em cada ser humano, como está sondado o seu coração, entende? E lá no livro ele diz assim, ó, vivemos em uma sociedade que tem estado imersa a superficialidades, e isso se dá pelos estímulos que recebemos e pelo padrão que nos im- que é imposto pelo mundo. Acabamos fazendo de tudo, conscientemente ou não, para nos sentirmos aceitos e incluídos. Parece bem, mas as redes sociais esconder o, todo o custo dos nossos erros e fracassos. Aí no texto ele diz assim, ó, vivemos em uma sociedade que tem estado imerso na superficialidade. E isso se dá pelos estímulos que recebemos, pelo padrão que nos é imposto pelo mundo. Acabamos fazendo de tudo, consequentemente ou não, para que nos sentirmos aceitos e incluídos. Parece bem nas redes sociais esconder a
todo custo os nossos erros e fraquezas atrás de sorrisos vazios, enquanto muitas vezes atrás das cortinas nossas vidas está em ruínas. Eu sempre falo que as redes sociais, todo mundo só posta o que é bom, o que é belo, o que está funcionando, o que dá certo. E a pior coisa que o ser humano pode fazer é comparar a própria vida dele com a vida das pessoas que estão nas redes sociais. Se você entender que esse padrão que as pessoas estão postando nas redes sociais, muitas vezes pode até ser uma verdade, mas existe uma luta, uma batalha por trás daquilo que não é mostrada, entende? Não te mostraram todo o processo para que ele pudesse chegar até ali. Só mostrou ali, talvez, a vitória. Precisa analisar se essa vitória realmente ela é verdadeira. Muitas vezes não é. Muitas vezes é apenas uma fachada. Como diz agora o texto, muitas vezes as pessoas postam que está tudo bem, quando na verdade não está nada bem. Quando na verdade elas precisam se curar o seu interior e mostram ali nas redes sociais fotos lindas, belas, sorrisos que são falsos. Por isso que eu sempre digo para você, não compare a sua vida, os seus bastidores, a sua luta com o palco das pessoas nas redes sociais. Ali tudo é um palco, tudo é montagem. Eu faço esse vídeo nos melhores horários, mas você não está vendo as minhas lutas diárias. Parece que está tudo bem, mas eu tenho as minhas lutas, os meus desafios, as minhas provas. E não é porque eu estou aqui falando com você que está tudo 100%. Tem várias coisas que precisam ser ajustadas, mas ninguém revela isso. Todo mundo posta a paisagem bonita, igual eu postei ontem. Você viu a paisagem bonita que eu postei aqui? O nascer do sol? Ontem eu estava lá numa cachoeira, postei lá as imagens da cachoeira, mas ninguém sabe a luta que a gente tem todos os dias, as batalhas, as coisas que não deram certo. E o mal é que as pessoas comparam a vida, os bastidores, que é toda aquela preparação para que você venha de frente para o palco, com os bastidores da sua vida com o palco de outra pessoa. E isso sim vai te frustrar. Mas Deus conhece o seu coração e a sua sinceridade. Então você precisa trabalhar no secreto para que Deus possa te colocar sobre um alto lugar. É sempre como a gente vive sempre falando. Quando você é fiel no pouco, sobre o muito você é colocado. Entende? E essa é a diferença para que você possa avançar. É investigar como que está o seu interior, é se questionar como é a nossa pergunta, como está o seu interior e a partir daí começar a trabalhar, não deixando que o palco da vida de outras pessoas influencie no seu interior, naquilo que você sente, entende? Isso vai fazer a diferença para você viver uma vida de paz e de prosperidade. Aí ele continua aqui, ó. Contudo, nada está oculto aos olhos de Deus. Ele vê o que nós muitas vezes não enxergamos. No texto que lemos, o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir um de seus filhos, que seria o novo rei de Israel. Entretanto, ao ver Eliabe, irmão de Davi, o profeta julgou que este era o escolhido de Deus.
pelo seu porte físico, sua aparência. Entretanto, Deus prontamente o alertou a Samuel que para ele, o exterior não importava, não tinha alguns, valor algum, mas sim aquilo que está dentro do coração. É o que a gente fala. Deus sonda todos os corações e sonda as suas intenções. Então, muitas vezes, o próprio Eliabe, ele era uma pessoa que poderia ser um rei de Israel, mas não tinha um coração. E Davi, se você, ele é tido na Bíblia como segundo o coração de Deus. Davi segundo o coração de Deus. E Davi não era um cara certo, correto em 100% das vezes. Davi cometeu diversas falhas ao longo da sua história. Ele foi um dos reis que mais matou. Ele foi a pessoa que que traiu o seu, o seu comandante, não me lembro, e pegou a esposa dele. E por que você acha que Davi era segundo o coração de Deus? Porque ele cometia falhas, sim, mas ele se arrependia daquilo e não cometia novamente. Ele errava, mas quando ele reconhecia o próprio erro, ele era o primeiro, ele estava pronto para pedir perdão, para que os erros dele se fossem esquecidos, fossem perdoados por Deus. Entende? Por isso Deus o considerava segundo o seu próprio coração, porque os erros, por mais que ele cometesse erros, ele reconhecia esses erros e pedia perdão, imediatamente se consertava. Então, essa questão, Deus ele sonda o seu coração, e ele sondou o coração de Davi e via sinceridade em suas palavras. Por isso é que ele deu tanto a Davi. É por isso que ele seguiu, é por isso que ele conduziu Davi a ser um dos melhores reis de Israel, se não o melhor. Aí ele continua assim, ó. Isso me ensina muito, pois o fato é que não conseguimos manter falsas aparências por muito tempo. Por prontamente, o que está em nosso interior acaba sendo aflorado, revelando quem realmente somos. Quando você tem a preocupação de trabalhar o seu interior, independente do que possa estar ocorrendo à sua volta, eu sempre falo que a gente precisa mudar o nosso olhar e olhar para dentro de nós, porque para dentro é o caminho de toda a resposta que você procura. Não viva pelas circunstâncias que a vida te traz, mas viva com o sentido de se conhecer e de conhecer as suas falhas, os seus erros, conhecer os seus traumas e enfrentá-los para que você possa avançar e prosperar todos os dias. E eu sempre falo aqui que não é sobre religião, mas é sobre vida. Como você decide viver a sua vida. Como você decide viver a sua vida. Esse é o ponto principal que devemos focar todos os dias. Se viver uma vida focada em olhar os problemas, as situações difíceis da vida, olhar para o outro lado, olhar para o alvo certo, para onde devemos
fixar os nossos olhos, que é na resolução de cada conflito. É isso que vai tirar você do lugar. É isso que vai tirar os seus planos do papel. É isso que vai te colocar no eixo daquilo que você busca todos os dias. A partir de hoje, não gaste o seu tempo em apenas parecer exteriormente, parecer bem exteriormente, mas dedique-se a estar bem com Deus, a obedecermos a sua palavra e vivermos de acordo com seus princípios. O que está em nosso interior acaba sendo revelado. Não busque as câmeras ou holofotes deste mundo, pois ainda que o homem não veja, os céus estão fotografando você. E quando você menos esperar, Deus virá ao seu encontro e recompensará por tudo aquilo que você tem feito, enquanto somente Ele vê. Deus, Ele trabalha no silêncio. Muitas vezes, para que você possa ouvir a voz de Deus, você precisa estar num silêncio completo. E às vezes você silenciar, você está no silêncio, você precisa silenciar as distrações da sua vida. Essas distrações muitas vezes estão tirando você do contato físico, do contato espiritual com o Pai. Entende? O contato principal que você deve ter. Essas distrações do dia a dia é que muitas vezes te atrapalha. E se você tiver uma prática diária de buscar Ele todos os dias, para que você possa evoluir, para que a sua mente possa expandir, para que a sua consciência possa buscar algo novo e enfrentar cada medo, cada desafio seu, você vive uma vida de paz e de prosperidade, tá certo? É isso aí, pessoal. Secreto foi a nossa palavra-chave de hoje. Deus, Ele te vê no secreto. Deus, Ele sonda o seu coração. E Ele sabe tudo o que se passa lá dentro. Então procure trabalhar o seu interior para que você possa evoluir todos os dias um pouquinho mais. Entende? Se você começar a trabalhar o seu interior, se você começar a trabalhar dentro de você, as coisas fora de você se transformam. Não viva pela sua visão dos seus olhos físicos, mas busque uma visão espiritual. Enxergar além daquilo que os seus olhos podem ver. E você vai ver a transformação na sua vida acontecer. Tá certo? Um bom dia para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Não esquecem, já estava esquecendo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá certo? Ativa o sininho, dá o like, tá certo? Para que o YouTube entende que esse vídeo é relevante e está trazendo uma boa mensagem entregue para mais pessoas, tá certo? Tamo junto, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.